Oi gente, tudo bom? Voltei. Eu fiquei de conversar com vocês ontem sobre organização de rotina, mas ainda não organizei minha rotina, então ela tá bem maluca. Hoje de manhã eu fui encontrar uma cliente, ajudei algumas coisas com o pessoal da agência. A agência que eu me demiti? Pronto. Pra você que está chegando agora, eu me demiti semana passada de uma agência de marketing. Eu tô tentando fazer meu caminho. E aí eu tenho 4 clientes, eu preciso de mais. E eu tô compartilhando essa jornada de conseguir mais clientes, trabalhar com isso em tempo integral, sem ser freelancer, mas de uma forma autônoma mesmo. Voltei a abrir mais a janela. Tá muita luz? Não sabemos. A gente vai descobrir na hora que eu for editar. Tô tendo muita dificuldade com o foco dessa câmera. Eu não sei porquê. Mas eu espero que agora esteja ok. Mas enfim, vou falar um pouco sobre minha jornada. Comecei a trabalhar com marketing com 20 anos. Eu fui estagiária em design em uma agência bem pequena. Eu trabalhava de graça, tá, gente? Eu me ofereci pra ser estagiária dessa agência. Eles não tinham dinheiro pra me pagar. Eu tava no meu primeiro semestre da faculdade. E eu ia trabalhar de graça. Eles pagavam minha passagem pra eu poder aprender, porque eu não sabia nada. Trabalhei lá durante 6 meses, e aí teve corte de pessoal. Durante esses 6 meses eu comecei a ganhar bolsa e tal. Um tempo depois eles gostaram do meu trabalho, viram que eu tinha ânimo pra tá lá, né? E aí eles começaram a pagar a bolsa. E aí eu fui demitida por corte de gastos. A agência perdeu muitos clientes, um dos sócios saiu levando metade dos clientes. E teve corte de gastos. Então eu e outros amigos que eu já tinha feito, que era no tempo integral, que já trabalhavam no tempo integral, foram demitidos. Depois disso, eu fui ser telemarketing. Eu fui telemarketing durante 2 meses, até passar num teste de uma agência daqui de uma pessoa. E eu fiquei nessa agência quase 3 anos. Acho que 3 anos, chegou a fazer 3 anos. E eu trabalhei nessa agência ganhando muito pouco também. O mercado de uma pessoa, se você trabalhou com marketing de uma pessoa de agência, paga muito mal. Só que foi uma época que eu aprendi muito lá. Então eu fui contratada como designer, estagiária em design de novo. E eles viram que eu tinha potencial pra escrita. Então eu fui transferida pra área de social media e fui promovida a analista, então era tempo integral. E fiquei durante muitos anos, assumi muitas posições de liderança, querendo ou não, mesmo sem ter a minha promoção. Se vocês estão vendo esse vídeo. Mas foi um local muito importante pra mim, questão de aprendizado. Eu trabalhei com muitos clientes de uma pessoa. Nossa, gente, eu trabalhei com quase todas as lojas de uma pessoa, quase todos os negócios daqui. Através dessa agência, também foi onde eu fiz meus amigos pra vida, assim, que são meus amigos até hoje. Tendo saído lá já faz 5 anos, então foi um momento muito bom pra mim. Depois de lá eu saí e fui pra uma outra agência que era totalmente home office. Essa agência, isso foi já foi ótimo. Eu aprendi, e a agência também era autogerenciamento de pauta. Foi a primeira vez que eu trabalhei com autogerenciamento e funcionou muito bem. Nossa, aquela agência funcionava muito bem. A gente tinha pauta semanal, mas não ficava alguém nas nossas costas, tipo, cadê a pauta? Cadê a pauta? Não, a gente tinha que entregar no final de semana tudo que tava na pauta. E ponto. Eles não queriam saber onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, desde que eu estivesse entregando. E isso pra mim foi ótimo pra autogerenciamento de demanda. Depois disso, eu fui pra uma agência de São Paulo. E em 6 meses eu tive burnout. Aí eu me demiti. Trabalhava com entretenimento. Então algumas contas de streaming, entretenimento, quem fazia o marketing era eu. E aí fiquei um tempo sem trabalhar, só prestando serviço como freelancer para algumas agências e tal, porque a gente tem que pagar as contas ainda, né? E tudo isso ainda fazendo faculdade, tá, gente? Meu curso era eu ter terminado em 2022 e eu colei grau agora em 2025. Porque eu tive burnout, eu por muito tempo deixava de me dedicar à faculdade pra me dedicar ao trabalho. Foi um erro que eu cometi também, tá? Enfim, quando eu voltei pra uma agência que eu trabalhei já há 1 ano e pouco. Presencial, totalmente presencial, mas é uma agência que funciona de uma forma um pouco diferente, porque a gente tinha carro à disposição para captação, podia pegar carro, a gente tinha mais estrutura para poder oferecer outro serviço para os clientes. Então isso foi bem interessante para mim, e eu gosto muito da galera de lá. E assim, apesar de ter uma longa trajetória, ter passado por muitas agências, eu prestei serviço também para agências que eu não falei, que são agências que eu acho que não são relevantes pra minha história, eu confesso. Eu tenho muito disso, eu não vou fingir que não, porque
teve agência, assim, que foi furada, que me enganou. Teve agência que não foi um bom relacionamento. Teve agência que não foi uma boa experiência pra mim. Tudo é experiência, obviamente, mas tem agência que não entra nem no meu currículo. Vou ser bem sincera, bem sincera. Tem lugar que eu trabalhei que não entra nem pro meu currículo. Porque eu acho que a gente tem que medir um pouco mais o nosso nome no mercado ao longo do tempo. Eu vou fazer 27 anos, muita gente do mercado de uma pessoa me conhece. E eu não posso agora brincar com isso. Eu demorei muito tempo construindo, deixei de fazer faculdade por causa de muitas coisas. Fui me formar só agora em 2025 para me dedicar a essa carreira. Então, é algo que eu não aceito muito, é as pessoas tentarem denegrir a minha imagem como profissional. Ah, mas Natália, você tem uma longa trajetória para você trabalhar com marketing, é muito fácil. Não, gente, não é muito fácil. Não é muito fácil porque eu tenho experiência, é fácil porque eu sou esforçada. Então não é fácil, é tudo esforço. E aí eu queria dar alguns primeiros passos para você que tá querendo trabalhar no digital, quer trabalhar como social media, quer trabalhar como design. Sem saber de nada. Você vai ter que ter algumas coisas para começar. Primeiro, um computador e um bom celular, se você estiver trabalhando com um modelo de captação. Eu vou chegar lá. Por quê? Tem social media que só faz post pro Instagram. Então, post estático de design e posta. Hoje em dia, isso não funciona muito. Não dá muito resultado. Vai dar no máximo umas 3, 4 curtidas. Não importa o tamanho da conta. O que funciona muito e que o Instagram tá entregando... Gente, o português tá ruim aqui. O português tá bem ruim. Mas que o Instagram tá entregando mais é vídeo. Então, se você quiser ter um bom pagamento e vender um social media que funcione, você vai precisar ter um bom celular para pelo menos gravar bons vídeos. E aí, meu conselho é estudar. Na questão do design, você vai estudar 3 coisas que eu vou te falar agora. Você vai estudar Gestalt, você vai estudar organização da informação e você vai abrir o Canva, abrir o Freepik, você vai procurar modelos de artes que estão prontos. E você vai olhar o que esses modelos têm em comum, o que for mais bonito, o que te agradar mais esteticamente. Você vai olhar o que tem em comum e você vai tentar reproduzir. Pode ser no Canva, pode ser no Photoshop, pode ser em qualquer outro lugar que monte arte. Porque no final, para o cliente, isso não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para uma agência. Você tem que saber mexer no Photoshop para trabalhar numa agência. Mas se você vai trabalhar com seus próprios clientes, onde você está mexendo, montando a arte é irrelevante. Eu uso o Photoshop porque eu também sou designer, mas... nem todo mundo usa, nem todo social media usa, nem todo design usa. Então, eu não sou, já fui, aquela pessoa que odeia o Canva. Hoje eu entendo que o Canva ela pode ser um aliado, assim como a inteligência artificial. A gente vai chegar lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando em produção de design é pensar em criar portfólio. O lugar oficial de criar portfólio é o Behance, então você precisa ter uma conta no Behance. Ali a conta no Behance... ela pode servir de portfólio para quando você quiser mandar para um cliente ver o que você faz. Então, tudo que você fizer que você achar que tá bom, sobe no Behance. Dá uma olhada em outros designers, como eles estão subindo esses posts de social media, de Instagram, e faz uma apresentaçãozinha e vai subindo. Vai alimentando o teu portfólio, para você ter um portfólio bem rico, para quando o cliente olhar, ele pensar, caramba, isso aqui tá muito bom. Um jeito de ter um bom portfólio é selecionar algumas contas que você gosta e refazer os posts dela. Eu gosto muito dessa conta, mas contas pequenas. Então, eu gosto muito dessa conta dessa loja de roupa. Vou refazer alguns posts dela para você ter no seu portfólio um post de loja de roupa. Não precisa colocar logo nem nada, porque você não produziu para eles. Mas você vai ter uma amostragem do como você faria esse post para alimentar seu portfólio. Outra coisa que vai te ajudar muito, 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 muito nessa hora vídeo no YouTube. Então, por exemplo, você precisa entender como montar uma arte assim, como montar um K-Vision, um KV. Vai pro YouTube, estuda, fala que sabe fazer, eu sei. Bata no peito, fala que sabe fazer, vai lá, abre o YouTube e estuda. A maioria das coisas que a gente aprende, principalmente com design, a gente pode aprender toda a teoria de mexer no Photoshop. Mas a gente só aprende mesmo na prática. Então a gente tem que sentar, fazer e produzir. As primeiras produções vão sair bem ruins e tá tudo certo. Mas o importante é você continuar para você pegar a prática e começar a ter o olhar um pouquinho mais estratégico na hora de montar suas próprias artes. Com o tempo, um planejamento que você demoraria uma tarde toda para montar, você vai montar em 2 horas. Então, eu acho que isso é um ponto importante, tá? O Behance também tá sempre atualizado, serve também
Porque existem recrutadores no Behance, gente. Eu já consegui cliente no Behance. A pessoa foi lá ver e foi cliente de convite de casamento. Eu nunca tinha feito um convite de casamento. Minha amiga ia casar e eu dei o convite pra eles. Foi o meu primeiro convite que eu fiz. Eu fiz e aí um monte de gente começou a salvar e recebi mensagem: olha, eu gostei do seu convite, queria saber quanto é que você faz, entendeu? Então tenha isso sempre atualizado. Pra social media, gente, pensar em formas de montar conteúdo. Eu sei que a gente tem inteligência artificial, mas vem uma opinião polêmica. A inteligência artificial, o conteúdo não pode ser montado por ela. Por que eu vou te falar isso? Porque com o tempo você vai deixar de ter pensamento estratégico e você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha em reuniões, porque você vai falar merda, porque você está acostumada com a inteligência artificial montando o seu conteúdo. Você vai passar vergonha porque às vezes o conteúdo da inteligência artificial não é tão bom assim e vai ficar na cara que foi feito por inteligência artificial, o que não é um problema. A questão que eu sempre falo, que eu e meus amigos a gente sempre conversa sobre isso, a inteligência artificial, ela não pode ser a sua muleta. Ela tem que ser um auxílio, mas não sua muleta. Então você não pode depender da inteligência artificial para saber produzir conteúdo. Então você tem que saber escrever uma legenda na hora se você precisar. A gente espera que não precise. Na minha época eu precisava, quando eu comecei, porque não tinha, né? Mas você tem que saber. Você tem que saber como é que é a construção de uma legenda para rede social. Então existem alguns livros de copy que são legais de ter. Tem alguns cursos, por exemplo, que oferecem tipo primeiros módulos de produção de conteúdo de graça. Então, que eu acho que é legal você dar uma olhada. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para você aprender a desenvolver esse pensamento mais estratégico e saber escrever um conteúdo de qualidade. E para você que quer trabalhar com redação e tudo mais, tem um blog. Tem um blog e vai alimentando esse blog, ou com notícias, ou do nicho que você quer trabalhar. Mas não me paga nada. Existem blogs que pagam, eu vou deixar também aqui o link. Mas também cria um blog no Blogspot e vai fazer teus textos, que também isso é uma forma de você ter um portfólio de conteúdo. Então, mostrar que você sabe escrever matéria, sabe escrever blog, sabe escrever e-books, que também dá dinheiro. Então, eu sei que tudo isso não dá um retorno imediato. E do jeito que a gente vive, a gente procura retorno imediato. Esse canal tá sendo sobre isso, mostrar a minha trajetória para conseguir novos clientes rápido. Mas, às vezes, a gente não vai conseguir, a gente tem que ser realista. Então, começa estudando, começa de graça e vai construindo o teu nome. Gente, eu parei pra tossir. Pelo amor de Deus, eu tô muito doente. Tem isso, essa semana também minha imunidade baixou e eu tô doente. Eu acho que são essas minhas dicas, gente. Amanhã eu acho que eu volto falando sobre organização, eu espero. Mas se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui. E até amanhã.